Na aula de hoje vou falar sobre um tema interessantíssimo que diz respeito ao apogeu e ao declínio do Império Romano, a política do pão e circo. Essa aula é especial para você que quer saber mais sobre o Império Romano, para você que gosta de história antiga, para você que é estudante e está se preparando para provas e vestibulares e também para quem gosta de saber mais sobre a história do Ocidente. Você procura conteúdos assim no YouTube? Então você chegou ao lugar certo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Bruno Tulux e o meu objetivo é te ajudar a entender a história. Algumas civilizações da antiguidade são muito estudadas até os dias de hoje por sua grandiosidade, por sua dimensão colossal e também pelo legado indiscutível que deixaram para o mundo ocidental. Além disso, algumas ações do passado se conectam de alguma forma com posturas políticas contemporâneas. Uma dessas civilizações é o Império Romano, e uma dessas ações foi a política do pão e circo. Essa política foi implementada pela primeira vez pelo imperador Otávio Augusto, que governou Roma de 27 a.C. até 14 d.C. Essas medidas políticas tinham como objetivo principal auxiliarem os imperadores romanos, acalmando a grande massa da população que poderia se voltar contra o governo diante da dilatação da fronteira do império, um dos principais objetivos dos dirigentes romanos. A política do pão e circo, em latim, panem et circenses, foi a forma que as lideranças romanas encontraram para resolver os problemas ligados à população, ou pelo menos com os problemas que poderiam ser gerados a partir de uma revolta popular. Essa era uma política voltada para a manutenção da ordem do império, momento em que os governantes contavam com o apoio da plebe. E um detalhe interessante é que o termo pão e circo foi atribuído ao humorista e poeta Juvenal, que viveu no final do século I da era cristã e dizia respeito à falta de informação da população romana, já que essa não se interessava em nenhum momento por política e voltava toda a sua atenção para espetáculos públicos como música, teatro, circo ou arena com gladiadores, e para os alimentos, o pão e os cereais que eram ofertados pelos imperadores. Caso você seja um grande fã do Império Romano, assim como eu sou, você também pode usar uma camiseta como essa que eu estou usando. Nesse caso, essa camiseta traz estampada uma famosa expressão romana, si vas pacem para bellum, que quer dizer, se quer paz, prepare-se para a guerra. Uma expressão que tem tudo a ver com a política do pão e circo, já que essa era a dinâmica de organização do Império Romano. Para adquirir uma camiseta como essa, que tem estampada uma famosa frase atribuída à história de Roma, ou com outros temas históricos, eu vou deixar o endereço da Overlord Store na descrição desse vídeo. Na Overlord Store você irá encontrar muitas estampas ligadas à história que com certeza irão te agradar, além de ser um produto de extrema qualidade. E para ter 15% de desconto na compra das suas camisetas, utilize o cupom TULUXHISTORIA, tudo em maiúsculo, como está aqui na tela para você. Essa é uma loja muito completa e com muitos artigos relacionados à história. Porém, o cupom TULUX História é válido somente para as camisetas que não estão em preço promocional. Visite o site, escolha sua camiseta e faça sua compra. Lembrando que toda vez que você adquire um produto com esse cupom, você me ajuda a produzir mais vídeos com essa temática. Eu espero que você goste dessa dica e vamos voltar para a política do pão e circo. Mas você deve se perguntar quais as vantagens obtidas pelos imperadores ao implementar essa política. De fato, essas ações evitariam inicialmente a fome, um dos motivos mais claros para uma revolta popular. E também o tédio, já que ocupada com esses eventos públicos, essa população não articularia absolutamente nada contra o governo. Vale destacar que essa é uma política que surgiu durante o Império Romano, momento caracterizado pela dilatação do território e também pelo enriquecimento de Roma. Isso tudo aconteceu ao mesmo tempo em que ocorreu um aumento significativo do contingente de escravos, obtidos após as guerras de expansão. Esses escravos passaram gradativamente a fazer parte da sociedade romana, ocupando postos de trabalho que anteriormente eram ocupados pela plebe, que correspondia à maior parte da população e que naquele momento
também não contava com direitos políticos. Perceba que estamos falando de uma grande parcela da população, significativa, para apoiar ou contestar o imperador, mas que passava a ficar sem emprego e com muito tempo ocioso. O apaziguamento dessa situação parecia bastante simples. O povo tinha fome e bastava oferecer gratuitamente ou a preços baixíssimos pão e cereais como trigo e eventualmente ofertar banquetes públicos. Pronto, uma parte dos problemas já estava resolvida. Já com relação ao tempo ocioso dessa população, a saída seria promover grandes festas, eventos artísticos e esportivos para entreter a plebe, evitando assim contestações públicas e levantes. Ao mesmo tempo, esses festejos aumentariam a popularidade do imperador, tornando essa figura então bem vista pelo povo. Dessa forma, e para dar continuidade a esse projeto, foram construídas grandes obras públicas, como arenas e anfiteatros, para abrigar essa gigantesca plateia. Logo surgiu o Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, inaugurado em 80 d.C. Estima-se que o Coliseu abrigaria entre 50 e 80 mil pessoas, com um público médio de 65 mil pessoas por evento. Lutas entre gladiadores, simulações de batalhas marítimas, confronto entre humanos e animais selvagens e até execuções que contavam com a participação efetiva dos imperadores romanos e que seriam o ápice dessas apresentações populares eram os tipos de evento que o Coliseu comportava. Também foram realizadas inúmeras reformas no Circo Máximo, um estádio utilizado para corridas de bigas e que contava com dimensões absurdas de 621 metros por 118 de pista e que já chegou a abrigar cerca de 150 mil pessoas em uma única apresentação. Construções gigantescas que davam um prestígio imenso aos imperadores durante a sua utilização e que colaboravam com números formidáveis para a implementação da política do pão e circo. E durante um certo período, essas apresentações foram tão frequentes que ao longo de um único ano eram feitas 182 apresentações, com uma média de uma apresentação a cada 3 dias. Contudo, apesar de ser uma política amplamente utilizada pelos imperadores romanos, ao longo do tempo o pão e circo se mostrou como uma política insustentável. Além dos custos altíssimos, se percebe que a partir do século III há início de um processo de desaceleração das conquistas romanas, o que tornou a política do pão e circo cada vez mais cara aos imperadores. E ainda é importante ressaltar a popularização do cristianismo entre a população mais pobre de Roma, especialmente sobre a plebe. A difusão dos valores cristãos fez com que os grandiosos e colossais eventos, marcados por intensa violência, perdessem a sua relevância ao longo do tempo. Logo, a falta de interesse por esse tipo de apresentação tornou inviável a manutenção de um esforço tão grande e que definitivamente não contava mais com o impacto dos anos anteriores. E a partir daí, os imperadores deixaram de ter a população em suas mãos e foram perdendo poder gradativamente. Mas essa é uma outra história. Obviamente, nos dias de hoje não existe mais a política do pão e circo. Mas você percebe uma prática política parecida com essa, de distrair a população diante de problemas políticos reais. Fica então a reflexão e a sugestão para que nós possamos repensar a nossa realidade política. E se você gostou desse vídeo, vou deixar como sugestão um vídeo que eu já gravei sobre a Pax Romana, um assunto relacionado à política do pão e circo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, fazer um comentário e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que venham a gostar desse tema. Vou te esperar em outros vídeos aqui do canal. Valeu e até a próxima!